Sejam muito bem-vindos, eu sou a Moritane e é um prazer enorme ter você aqui comigo. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é de escrita criativa e hoje iremos falar sobre não tenha medo de desenvolver as suas ideias, mesmo que elas pareçam bobas. Já é bem comum para mim ouvir de escritores iniciantes: eu tive uma ideia para um livro, só que eu desisti porque achei ela meio boba, então eu acabei descartando a ideia. É normal ter essa síndrome do impostor. Quando tudo que você acha ser legal, o único pensamento vem de sabor. E isso acaba te fazendo desistir de algo que poderia ter sido incrível. O mundo precisa de mais histórias fora da caixinha. Então não limite a sua criatividade. Eu defendo com unhas e dentes aqui nesse canal que nem toda história, que nem toda literatura precisa ter uma lição explícita. Às vezes as pessoas só querem ler algo bobo para descansar a mente. Pode acontecer às vezes ela tirar dali daquela história algo bem mais interessante, bem mais valioso do que se ela tivesse lido o livro, sabe? A história não deve se limitar a apenas um ponto. Você pode acabar criando personagens incríveis nessa história que às vezes acabam até mesmo se destacando mais que o seu protagonista, o que não é necessariamente uma coisa ruim. Você pode acabar trazendo situações cotidianas que podem chocar as pessoas que não estão acostumadas, pensamentos e sentimentos de pessoas que às vezes precisam ler aquilo. Às vezes o seu leitor é daquele tipo que já leu de tudo, mas nenhum livro ficou tanto na memória quanto o seu. Às vezes o seu descreveu um sentimento, uma situação que às vezes outro livro, que, sei lá, de algum autor famoso, acabou não tendo o mesmo tipo de impacto no seu leitor. Então não desista das suas ideias, respira fundo, senta com calma, escreve qualquer pequena outra ideia que você tenha para acrescentar no seu livro, só relaxa, dá uma revisada ali em tudo que você já escreveu e eu garanto para você que novas coisas vão surgir na sua mente, que você vai encontrar uma solução. Às vezes você, enquanto está planejando, você acaba pensando em algum tipo de furo de roteiro que acaba te desmotivando. Eu garanto, você vai encontrar uma solução para esse problema, acredite, eu sei bem o que é isso. Quando eu falo disso, esse conselho também me serve, porque eu já estive no seu lugar, eu sei como é que é a sensação de desistir de uma ideia que você teve, eu já fiz isso muitas vezes. Então, quando eu acabei dando uma chance para essas histórias que eu achava toscas, que é Bela Mortícia, eu acabei me surpreendendo bastante. E sendo bem sincera, quando você escreve, as lições não servem apenas aos seus leitores. A história acaba sendo bem mais marcante para mim do que para os meus leitores. E isso não é uma coisa ruim. Não é realmente uma coisa ruim. Eu sei que esse tipo de coisa é bem diferente do que você está acostumado a ouvir, mas aqui nesse canal eu falo como alguém que ama ser escritora. Eu amo escrever. Amor, então você tá querendo dizer que você não quer fama, não quer dinheiro? Você criou esse canal por quê, então? Eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita, eu realmente quero essas coisas, mas eu não quero que escrever, que a minha carreira de escritora seja baseada apenas em torno disso, apenas em torno do dinheiro, da popularidade. Não que isso seja uma coisa ruim, não é, mas eu não quero fazer a minha vida de escritora ser baseada nisso. E se você é o tipo de pessoa que concorda comigo, bem-vinda a esse canal, bem-vindo a esse canal. Aqui eu tô tentando trazer um lado mais otimista da escrita. Quando você prioriza escrever o que gosta, quando você se dedica com todo o seu coração em algo que você realmente ama fazer, a qualidade daquilo tende a ser alta, sempre. Outra coisa, às vezes o livro onde você mais botou fé, onde você mais se dedicou, não atrai atenção, tanto quanto aquele outro livro que você escreveu em momentos de bobeira. As pessoas querem ler coisas novas, elas querem dar risada do inesperado, elas querem acesso a tudo aquilo que foi feito com carinho. Então, resumindo, dê tempo para a sua história crescer e se desenvolver. Nem toda história precisa ter profundidade filosófica ou moral explícita. O entretenimento também tem valor narrativo. Histórias podem divertir, emocionar, aquecer o coração. Então, se ela já atingiu algum desses, ela já cumpriu o propósito dela. Então, como eu já disse antes, a recepção do seu público é imprevisível e por isso eu acho que você não deve se cobrar demais, pelo menos não além do necessário. Lembre-se que você é um escritor e que você precisa ter coragem criativa, liberdade temática e autenticidade na motivação para escrever. Não escreva um livro só porque algo está em alta. Você vai ficar numa corrida eterna, porque o mercado editorial está sempre em mudança. Sempre algo novo está acontecendo, sempre um autor está estourando, sempre alguma trope nova está surgindo. E antes de você terminar de escrever esse livro, a trope já perdeu o hype e já tem outra coisa fazendo sucesso. Porque é assim que funciona. E a sua história vai ser só mais uma entre várias. Porque, adivinha só, outras pessoas
também tiveram a mesma ideia. Tudo que eu disse aqui, lembrando que não é uma regra, tá bom? Não é. Essas aqui são só as minhas sugestões. Esse aqui é o meu canal de opinião de escrita criativa. Você não precisa seguir o que eu disse. Se você quiser desistir dessa ideia e abandonar o livro, tá tudo bem, você pode. Você tem todo o direito, você é um autor. E, como reforço aqui nesse canal, você tem liberdade para fazer o que você quiser, contanto que não seja criminoso. Então, abra seus olhos, tenha em mente tudo que eu disse aqui, principalmente se você for iniciante. Escreva porque você gosta e não se cobre demais. Ou aposte tudo 100% em uma história, porque existe a imprevisibilidade do seu público. E, como eu disse, às vezes você bota fé em uma história super elaborada e a história que, na verdade, chama atenção, que atrai pessoas, é aquela história bobinha que você acabou se dedicando bem mais sentimentalmente falando do que se fosse naquela outra história que você estava escrevendo. E o principal, lembre-se de se divertir de vez em quando. Muito obrigada por assistir. E somos 31 pessoas da última vez que eu vi. Eu tô muito feliz que o canal tá ganhando visibilidade. Eu tô realmente muito feliz. E eu sei que o vídeo não tá sendo como canal de escrita criativa, eu não tô falando tanto assim sobre escrita, mas é porque eu tô me acostumando ainda com a câmera, ainda tô ajeitando algumas coisas por aqui. Eu comprei o microfone, tá pra chegar, e outras coisinhas também, que eu prometo que as coisas vão melhorar. Mas existe um pouco mais de tempo e isso aqui, né? Então, aos pouquinhos eu vou investindo. E até eu me acostumar com a câmera, até tudo ficar do jeito que eu quero, que não vai demorar, eu prometo pra vocês que não vai demorar, vai ficar nesse formato de vídeo mesmo. E como vocês podem perceber, quer dizer, não vão perceber porque tá com fundo aqui e tal, mas eu tô ao ar livre, porque por alguns motivos eu não pude gravar em casa, mas estamos aqui, eu tô meio que sozinha. E agora tá bem calmo, mas ficou alguns pássaros cantando aqui, tinha vizinho fazendo barulho. Mas eu provavelmente vou gravar mais vezes aqui fora, num horário que, não sei se vocês perceberam, mas a câmera foi escurecendo conforme o tempo. É porque eu comecei a gravar em certo horário, aí eu fui falando as coisas que tá aqui no meu roteiro, eu fui cortando, e foi escurecendo bem mais. Mas acho que eu vou consertar isso aqui na edição. Então, eu sei que a câmera pode... Então eu sei que a iluminação pode não estar aquelas coisas. Mas calma, as coisas vão se ajeitar. E eu tô muito feliz, muito obrigada a todos por ter assistido. Sejam muito bem-vindos e aguardem novos vídeos.